Vamos falar do que o pessoal está querendo. Vamos falar da situação Palu, tá? Galera, o... vamos começar por terça-feira, né? Eu acho que para a gente chegar na discussão de sexta, a gente tem que passar pelo que aconteceu terça-feira. Se você não acompanhou todo o embrólio, na terça-feira, na parte da tarde, meio que no começo da tarde ainda, a equipe Ganassi fez uma postagem anunciando que o Palu, que eles tinham exercido o direito de renovação de contrato com o Palu e que ele permaneceria na equipe pelo ano de 2023. Pouco tempo depois, inclusive nessa postagem tinha até uma nota, né, uma citação que, por estar entre aspas, a, arremetia a ideia de que eram palavras do próprio Palu, né, confirmando essa renovação. Pouco tempo depois, o Palu fez uma postagem, né, pelo Twitter em 3 segmentos, né, uma postagem dividida em 3 partes, onde ele não reconhece a renovação do contrato, não reconhece as palavras que foram usadas, diz que aquela postagem foi feita sem o entendimento e o consentimento dele. Ele afirma que havia. Obrigado, Jackson. Aí tá a maledita da causadora da polêmica toda. E aí ele afirma que espera continuar com a equipe até o final de 2022, né, mas que depois disso, né, depois do final de 2022, por questões pessoais, ele não tem a pretensão de permanecer na equipe Ganassi. Pouco tempo depois, a equipe McLaren anuncia o Palu como seu piloto. Só que aí entra mais um elemento dessa trama toda. Quem fez a postagem foi o perfil do grupo McLaren, não foi a equipe McLaren Indy. Então, o anúncio que foi feito foi no sentido de que ele estava se colocando, né, e se anunciando como um piloto do grupo McLaren, mas não necessariamente que ele vá correr na Indy pela equipe, pelo grupo McLaren. É uma situação que lembra um pouco o anúncio do Félix Rosenqvist, né, em momento anterior do ano, né, onde ele também foi anunciado como piloto do grupo. Só que no caso da postagem do Félix, eles deixaram muito claro que onde ele iria correr seria anunciado depois. E nessa postagem, nada foi feito de maneira muito explícita, tá? Né? Ele só, ó, pegando aqui, ó, a, olá Alex, né, equipe McLaren, né, inclusive o perfil McLaren Fórmula 1, McLaren F1. Aí tá lá, a McLaren dá boas-vindas ao campeão da Indy, Alex Palou, como um piloto do seu quadro para 2023, e o time continua a construir talentos, né, através de todas as categorias. Aí depois coloca ali na última frase, né, o nosso line-up, né, o nosso set de pilotos completos em todas as categorias serão confirmadas, é, terá sua confirmação em curso, ou seja, mais à frente. Ou seja, ele está anunciando que ele faz parte do grupo McLaren a partir do ano que vem. Só Aí vamos coloquei aí voltar ali. a Ganassi, né? O anúncio primeiro que eu não tinha colocado. Exato, né? Então, e a citação tá lá, né? It's a great feeling knowing I'll be back with Chip Ganassi Racing next season, said Alex Palou. Então ele falou assim, ó, é bom saber que eu estarei de volta com a equipe Ganassi no ano que vem, disse Palou. Essa frase, né, ele não reconhece que essa frase tenha saído da boca dele. Então, ele deu
deu a nota, né, de que o que a Ganassi fez foi uma postagem falsa. Agora, dúvidas. Vamos pegar aqui as dúvidas das questões, né? A McLaren anunciou ele como um piloto do seu quadro, não confirmando a categoria até o momento. Já veio a especulação. Então, poderia o Palou estar indo para a Fórmula 1 no local do Daniel Ricciardo? Seguindo as tretas de anúncios em redes sociais, o Daniel Ricciardo fez uma postagem em seu perfil e afirmou: não saio da equipe, tenho um comprometimento com eles até o final de 2023, não tenho intenção em correr em outro lugar, então, só para que vocês saibam, por mim, eu não saio da Fórmula 1. Então, pera lá. Vamos juntar aqui os quadros. Né? O Alex Palou, ele não tem um perfil de piloto para ir para a Fórmula E, nesse projeto da McLaren para a Fórmula E. Não tem. Sinceramente, um piloto campeão da Indy sair para um projeto que se inicia numa categoria, não. Eu acho que não é o foco. Se ele tem pretensão em automobilismo que se lance a Fórmula 1, não é na Fórmula E que ele vai conseguir essa projeção. Então, seria para o Palou correr no carro número 7 da Indy. E o Félix faria sentido ele ser o piloto anunciado na Fórmula E, mas isso não foi oficial. Agora, eu acho que deve ter alguma coisa meio mal entendida nessa questão toda, porque a Ganassi não faria um anúncio de uma maneira tão irresponsável. Se não tivesse uma questão de, sabe, uma assinatura num papel, tem que ter. E eu confirmo essa minha ideia, porque hoje, nas entrevistas que o Palou deu direto de Toronto, ele anunciou lá que ele não queria, ao longo desse final de semana, falar sobre os contratos que ele possui. Ele usou o termo no plural. Então, realmente, ele deve ter um contrato com a Ganassi e deve ter um contrato com a McLaren. O que não se sabe é se um contrato é invalidado perante o outro, se haverá uma questão judicial para entender qual desses contratos é o válido. Então, fica ali algumas interrogações. Aí você pode pensar assim, não, se ele foi anunciado como piloto do grupo McLaren, ele pode ficar como piloto de teste ou como piloto reserva. Agora, voltando naquela postagem dele, ele falou que não é de interesse dele continuar com a equipe Ganassi depois de 2022. Então a história de, não, ele corre pela Ganassi na Indy 2023 e é piloto reserva ou um piloto de teste na Fórmula 1, pela McLaren na Fórmula 1. Ele falou, minha intenção é não permanecer com a equipe Ganassi na Indy. Então eu não vejo uma situação minimamente sustentável pela permanência dele. Acredito até que se houvesse um intervalo aí de 2 semanas, 10 dias, entre essa treta toda e o Grande Prêmio de Toronto, as peças desse xadrez poderiam já ter sido mudadas agora, por um clima que me beira insustentável. Se eu fosse o Chip Ganassi, na condição de proprietário da equipe, se eu tenho um contrato com um piloto, faço um anúncio e ele vem me desmentir, falando que não tá contratado, que as palavras não são dele, eu acho muito difícil ter uma pessoa no meu quadro que não está comprometido com a equipe, com essa ideia, com esse engajamento, e que faz um anúncio dessa maneira. Por outro lado, se esse anúncio realmente foi feito sem o consentimento do Alex Palou, que essas palavras não foram dele, que ele não tem esse contrato renovado, aí ele tem mais motivos também para ficar chateado com a equipe. Então,
dos dois lados. E aí o que pega muito é isso. Os dois lados não tem mais clima. Pode chegar agora e falar, não, quero terminar bem, quero lutar pelo campeonato. Cara, mas clima bom não tem. Sinceramente não tem. É a mesma coisa do Rossi na Andretti. Não existe clima. Eles vão terminar o ano porque são profissionais, porque tem patrocínios, tem muitas pessoas envolvidas, tem funcionários que têm o seu sustento com essa atividade, que são profissionais. Agora, para além de 2022, é insustentável. Né? Ele não fica no carro 10. Agora, vamos lá. Entendida essa primeira parte. Jackson, já passo aí, só para finalizar a ideia. Fica uma situação. E quem vai para esse carro 10? Cara, alguns nomes me viriam na cabeça. Eu vi um post agora há pouco do Matt Archuleta, não sei se você acompanha ele, um insider da Indy também. Ele falou, cara, David Malucas. Malucas é um piloto aí pra você pôr nesse carro 10. Aí eu falei, não, cara, Malucas não. Né? Mas agora, lembrando aí de pilotos que estão no mercado e que a gente já comentou, que falou, até agosto vou ficar calado, era o Rinus VeeKay. O VeeKay, ele tá no último ano, ele se torna agente livre, né, free agent esse ano, é o último ano de contrato dele com a equipe Carpenter, e abrindo esse carro 10, ele jovem, um piloto que tem vitória na categoria, que tem um aporte, que é competitivo, cara, é um nome a se pensar. Por que não ir pro 10? Lógico, gente, pro ano que vem, tá? Para o ano que vem. Mas o mercado, cara, se para o ano que vem nós não teremos inovações aí na parte técnica, né, a partir de 2024, que as novas configurações de motores híbridos, né, o carro novo, né, um pouco mais para frente, mas para o ano que vem a gente vai ter uma dança das cadeiras aí que será fenomenal. Bom, eu vou começar, mestre, falando pelo texto do Palou, né? O falso texto. Quem já trabalhou em assessoria de imprensa, cara, sabe que muitas dessas falas é tudo Nunca balela, existe. né? Não Nunca existe. É um assessor que vai lá e escreve e é como que se fosse. Mas quando tá tudo na boa, né? Principalmente quando um piloto bate, por exemplo, fala que o fim de semana não foi legal e tal. Às vezes o piloto nem falou nada disso. Não só no automobilismo, tá? Isso em qualquer esporte, em qualquer segmento, né? Porque quando dá tudo certinho, ele vai lá e fala no microfone. Claro que depois tem a nota oficial da empresa, da equipe, do time, enfim. Mas isso mostra, cara, como é uma pasteurização chata essas assessorias, essas coisas. É muito fake, cara. Porque você... Cara, o Virgílio que... Quando a gente tinha o blog da Indy lá atrás, há mais de 10 anos que a gente fazia textos, cara, era sempre a mesma fala, né, mestre? E até hoje assim. Cara, é a mesma coisa. E quando você vê um piloto escrevendo de fato no Twitter, no Instagram, é diferente, cara. Eles não escrevem a mesma coisa da mesma pista assim, sempre. Posto isso, beleza. Não sei nem se eu começo pelo fim, pelo começo, mas assim, vou começar pelo fim. O Rinus VeeKay. O Rinus VeeKay era um piloto que era cantado até na Penske, né? Mas, cara, essa vaga do carro número 10, ela abre num momento assim que talvez ninguém esperava, né? A não ser o próprio Palou, a Ganassi. Vai abrir. Ganassi não, né? O Ganassi, por tudo que ele vinha falando ultimamente, ele deu uma entrevista antes de Mid-Ohio que queria manter o status quo da equipe. Ou seja, manter os 4, né? Então, tipo assim, abriu a mina de ouro, vamos dizer assim. O próprio Tony disse na Twitch, no dia que estourou tudo isso aí. É o carro mais desejado, né? É agora, o carro mais desejado do grid. Não é só o carro do campeão. O 8, o 9, o 10. E, cara, vou pôr aí o 48 sim. São os carros mais desejados do grid.
né? Tipo, cara, que piloto que não queria sentar ali, pegar um carro campeão e pode cair no colo do Rubens Piquet isso aí. Agora, o Virgílio bem disse no começo da transmissão nossa aqui, eu e o Virgílio, a gente tem um perfil muito parecido em muitas coisas. E para a imagem da Indy, realmente, eu acho que isso aí, cara, beira o ridículo, assim, sabe? Tipo, atraiu no Brasil, dia que tem corrida da Indy, eu não vejo nada da Indy nos Trend Topics. Ganassi estava aqui no Twitter do Brasil entre os 15 assuntos mais comentados naquela noite. Ah, tá, não tinha nenhum jogo de futebol interessante naquele dia. A Anitta não divulgou para qual partida ela iria votar. Não saiu nada de relevante na terça-feira. Mas saiu essa questão e Ganassi, repito, foi o nome dos Trend Topics no Brasil, dentro dos 15. Não sei se você sabia disso, mestre, mas foi um dos... Cara, então assim, efervesceu. E no dia que tem corrida na Indy, tirando 500 milhas, claro, não acontece isso aqui no Brasil. Então, também assim como o Virgílio, não gosto disso. Acho que, cara, não sei se houve má fé, amadorismo, de qual parte foi. Como eu disse lá no grupão, não tem santo ali, na minha opinião. Nem Ganassi, nem piloto. São todos bem grandinhos. Agora, eu tenho uma opinião, mestre. Independente, eu acho assim, ó. Félix vai para a Fórmula E, Pato, Rossi e Palou, respectivamente, no 5, no 6 e no 7. Acho que o Rossi vai ser o 6, até pelaquela declaração lá, né, que o 7 estaria livre, o Palou vai para o 7. Acho de verdade, tá? É assim, sei lá se é com dor no coração por um lado, mas pela Indy eu fico muito feliz. Acho que nem Colton, nem Palou, nem Pato, nenhum deles vão para Indy. Para Fórmula 1. Acho que os 3 ficam. O que mais teria chance, na minha opinião, tá? Não é informação, é a opinião do Jackson. Colton Herta, por ser norte-americano, mas tinha que ter uma parceria com a Haas, tinha que ter algum investidor, um Elon Musk da vida aí, colocando dinheiro. Assim, isso, a Andretti fazendo aquelas parcerias mais loucas do mundo, mas não vejo nenhum dos 3. Cara, a gente tem um Oscar Piastri aí que tá batendo em várias vagas. Vai ter um Drogovic, vai ter o Haug, vai ter, cara, o Darúvula, vai ter um monte de gente ali da Fórmula 2, cara, que estão lá, sabe? Não cabe, não tem. O Hamilton agora surgiu a notícia que renovou por mais 3 anos, é isso? Não acompanhei. Renovou? Eu vi que o Hamilton vai ficar mais um tempo aí na Fórmula 1. Cara, aí você pega contratos foram para ser cumpridos ou quebrados, beleza. Cara, eu quero ver quem vai tirar o Ricciardo da McLaren no ano que vem. São 10 milhões de euros de salário. Cara, os números de salários da Indy não são anunciados com muita clareza, você sabe disso. Mas são mais perto da Fórmula 1, né? Então, o que se diz é que o piloto mais bem pago da Indy é o Scott Dixon. É o maior salário que tem na Indy. E que é algo em torno de 3 milhões de dólares. O salário do Daniel Ricciardo é mais de 3 vezes o salário do Dixon. Uma quebra dessa, cara, 10 milhões, cara, você põe 2 carros na temporada inteira na Indy. Você vai trocar isso por conta de um salário de um piloto. Cara, não faz sentido. Então, assim, eu acho que o Jackson me conhece há muito tempo. Eu não gosto dessa politicagem do tipo, falem mal, mas para mim, qualquer tipo de publicidade é válida. E eu não curto isso, mas é o meu sócio. Agora, concordo com o Jackson na configuração do piloto nos carros 5, 6, 6, 7. Acho que é bem isso mesmo. Acho que muito
o diferentismo não vai ser. Agora, tudo isso poderia ser feito de uma maneira completamente diferente, um anúncio correto, né? Ele deu chegar mais antecedência à equipe, tendo feito um anúncio formal de que não permaneceria. Mas, cara, lá em Ohio, o Alex falou numa entrevista do David Lane. Não sei se você acompanhou, você viu essa entrevista? Não me lembro. E aí o Lane falou assim, primeiro lá, o seu contrato é flexível? Aí o Papa falou assim, o seu contrato é McLaren flexível? Aí ele falou assim, sim, porque meu contrato é coordenado dos Zach Brown, então ele pode tirar daqui e colocar. Existe essa flexibilidade no meu contrato, mas eu tenho um objetivo de bola forte até 2025. Existe a flexibilidade. O Zach Brown pode dar as peças no tabuleiro, mas sem saber até 2025 para a categoria. Aí o David chegou lá no Luiz, eu perguntei como é que foi a situação com a Ganassi em 2023. Ele perguntou assim, cara, tá tudo ensolarado, tá tudo muito bem, aí não falou que mas tá tudo bem, tá muito feliz onde estava. E aí eu tinha até pensado assim, cara, o amigo falou que tava muito ensolarado, ele tava muito feliz. Cara, eu tive que falar, cara, vou ficar aqui mais um ano. Aí ele faz isso. Não, ele vai armando por questões pessoais, eu tenho interesse em continuar na equipe. Falar os passos feio. A gente não esperava isso dele, né? Não. Ela fala assim, numa situação que tá indefinida. Não é o momento. Vai fez. Até agosto não pode ensinar nada. Não vou funcionar até agosto. Eu podia ter feito isso. Então, e aí, como é que tá o ano vem agora? Estou com a minha situação ainda aberta. Se você tiver com alguma coisa mais clara, será feito um anúncio. A ideia é essa, tá tudo bem, muito lindo. E depois você fala que as questões pessoais, entende? As questões pessoais, lógico. Mas não é insatisfação do bom carro. Ele é o campeão, tem carros de excelente qualidade nas mãos, está em quarta no campeonato esse ano. Poxa, não precisava. Então, eu critico muito nesse dilema a postura de todos os envolvidos. A Ganassi, se de fato confiou num representante de mídia aí, alguém em relações públicas para fazer um anúncio colocando palavras que não eram fato, né, não eram corretas. Ao Pablo por ter feito na rede social esse comportamento de rechaçar o que a equipe falou que não tem interesse de continuar na equipe, mas que quer ficar até o final do ano, quer disputar o campeonato, quer ter um mínimo bom. Aí vai para a McLaren, que se aproveita de minutos depois para anunciar que ele é piloto do grupo McLaren, não especificando nada, falando que onde que essas peças vão ser encaixadas será anunciado no futuro. Ou seja, anuncia, mas não anuncia tudo. Cara, eu tenho preguiça. Sinceramente, da mídia, da exposição, da repercussão no Twitter, entra em trending topics, beleza, mas não é um marketing legal, na minha opinião. Pois é, eu também, bom, eu concordo com tudo, marketing legal era tipo assim, ó, amanhã a gente vai ter uma classificação onde o Palou pode ser o 10º piloto diferente em 10 provas da Fórmula Indy a fazer uma pole position, quebrando um recorde que dura 70 anos desde 1952. Que categoria que tem isso?
Isso seria um marketing Não, positivo. anunciar a chegada de uma terceira montadora, isso seria positivo. Uma equipe nova chegando na categoria com A própria Vareda anunciando que vai fazer full season, né? Exato, sabe? Isso é interessante. O anúncio de um novo chassi, né, adaptado para as questões do motor híbrido, sem precisar ser mais uma extensão do Frankenstein do DW12. E assim, quando a gente gosto do carro, seguro, bonito, tá, mas deu, sabe? Isso para mim seria um marketing positivo. Não ficar espírito Drive to Survive, sabe? Isso aí eu não curto, não. E assim, como a gente falou, não tem ninguém santo, e da mesma forma que o Paulo, cara, assim, ó, cara, todo mundo que é casado, todo mundo que mora com pai, com mãe, sabe quando o negócio tá azedo e quando tá bom. Então, tipo assim, claro que o Palu, a Ganassi, todo mundo lá dentro sabe como que tá o clima lá. E se o Palu queria ir para um lado, e aqui uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que o Palu gostaria. Ele querer ser piloto de Fórmula 1, querer testar o carro da Fórmula 1, querer sair da Ganassi, cara, direito dele, como qualquer piloto, como qualquer jogador queira sair de um time e ir para o outro. Mas assim, o jeito que as coisas foram. E por que eu tô falando isso? Se o Palu também agiu, como o Virgílio disse, no nosso entendimento, meu e do Virgílio errado, a Ganassi também agiu errado, cara. Porque assim, beleza, a gente tem a propriedade de exercer a renovação, sei lá como que estava no contrato, se era automático, se tinha bônus por desempenho dele, isso a gente nunca vai saber. É só quem viu o contrato do Palu, quando ele assinou lá em 2020, né? Quando ele deixou a Dale Coyne para ir para a Ganassi. Mas a Ganassi também se sabia que o cara queria sair, que o cara quer sair. Para que chegar lá e anunciar? Foi jogar um verde na mídia para depois vir o Palu e vir a McLaren? Cara, porque a Ganassi é uma instituição da Fórmula Indy. A Ganassi é a equipe que mais tem vitória nos últimos 10 anos aí, tem mais títulos. Então, assim, ficou feio para todo mundo ali, cara. Sabe? E concordo com o Virgílio, porque agora a gente vai para o si, né? Para as suposições. E se essa corrida de Toronto não fosse esse fim de semana, se fosse Iowa na semana que vem, cara, eu não tenho dúvida que se esse fim de semana fosse livre e fosse para o final de semana seguinte, que é Iowa, cara, Stock Car só tem dia 31 de agosto agora. Tony tá lá em Indianápolis já faz uns... Desde quando teve a corrida lá no Velopark, o Tony já tá em Indianápolis. 2 provas seguidas em oval, eu não tenho dúvidas que esse carro 10 estaria com o Tony. Só que tudo aconteceu na terça-noite e quarta os pilotos já estavam indo para Toronto. Então, e lembrando, né, tem a Ganassi, ela tem pilotos também sobre o seu guarda-chuva, né? O Bourdais não vai, tá, gente? Porque ele tem um vínculo com a Cadillac, e a Cadillac é do grupo Chevy. Então, ver ele correndo de Honda, isso aí você esquece, ele não teria. O Hunter Ray, ele corre em IMSA, mas ele não tem esse vínculo com a montadora. Então, ele poderia ser um piloto reserva aí para ter um fim de carreira, talvez até ser homenageado por tudo que construiu, um piloto campeão da categoria, vencedor de 500 milhas, poderia ter um momento ali. É lógico, não entregaria nada em pista, não entregaria nada, mas poderia ser uma solução meio que parcial. Agora, pegando o que o Jackson falou, o si e achismos, eu acredito que o Palu vai terminar o campeonato pela Ganassi, vai fazer todas as provas até o final, que ele vai correr na McLaren, na Indy, no ano que vem, e vai fazer alguns testes pela Fórmula 1 também, no ano que vem, num sistema semelhante ao que o Colton Herta fez agora, de ter testado lá em Portimão, acho que só para dar uma experimentada mesmo e sentir o gosto da coisa, conseguir todos os licenciamentos necessários para uma eventual ida para a Fórmula 1.
você tem que ter uma determinada quilometragem, tem que ter pontos, né, da superlicença, enfim. Mas eu acho que o Zac Brown vai ter que colocar um dinheirinho extra na conta do Sr. Ganassi. Porque se ele tem um contrato, se ele tinha uma cláusula de renovação automática, né, por tempo, alguma coisa, e ele realmente tem algo assinado com o Ganassi, ele vai ter que pagar um extra aí, nem que seja judicialmente. Porque você lembra do Kyle Kirkwood, né? Ele tinha até 30 de outubro, se eu não me engano, a Andretti podia ficar com ele, continuar com ele, né? Tanto que ele foi anunciado na AJ Foyt um dia depois. E 5 meses depois, a Andretti pega ele de volta. E agora, vamos falar uma outra coisa, né? Assim, ó. Cara, Lando Norris, pupilo da McLaren. Esse não sai de jeito nenhum. E contrata até 2024, né? 2024. Não sei. Contra ele 2024 e o Ricardo 23. Não, isso é fato. O que acontece? Antes de 2025 já tem uma vaga certa na McLaren. Ainda mais pelo que o cara está entregando. O Ricardo, beleza. Mas vamos supor que o Ricardo... Que eu não acredito, tá? Não acredito que a McLaren vai desfazer de um piloto como o Daniel Ricciardo. Vocês, cara, cada um tem a sua opinião de gostar, não gostar, mas o cara tem... Ele venceu, o Lando não, né? Ele tem 10 anos de Fórmula 1, começou na Espanha, foi para Toro Rosso, Red Bull, Renault, enfim. Nos últimos... A última vitória da McLaren, acredito que foi com o Hamilton antes dele, né? Então... Foi. Por aí você vê o que o cara fez. Não vejo ele fora da Fórmula 1. Cara, vai por o Colton, vai por o Palou, que nunca testou, o Pato. Eu não consigo ver, cara. Sinceramente, não consigo ver o Ricardo fora e não consigo ver nenhum desses três. Como eu disse, o Piastri era Alpine, né? Não sei se ele é ainda. É Alpine, mas tem conversa do Piastri sendo colocado em outros lugares, inclusive McLaren também. Então, não consigo ver. Sem contar a quantidade de Fórmula 2 que tem batendo na porta lá. Cara, aí esse carro 10 sobrando, cara. E a Ganassi, ou Ganassi, melhor dizendo, ele trouxe um Palou com um ano de Dale Coyne, que veio da Super Fórmula, com o apoio da Honda, só correu com Honda e vai correr Chevrolet ano que vem. O Ganassi traz gente da Europa, sempre. Né? Foi Ryan Briscoe, foi Zanardi, foi Montoya, foi Minassian, Bruno Junqueira. Tem um histórico aí gigantesco. Cara, pode ser que não seja Rinus VeeKay, vai que vem um Sargent aí fazendo uma temporada, não sei, velho. Sinceramente, essa vaga 10, mas eu apostaria com qualquer um que Norris e Ricardo continuam na McLaren. A sua leitura é muito perto da minha, né? Que na McLaren eles vão honrar o contrato com o Ricardo, os três, né? Pato, Palou e Rossi na Indy, e uma multa ali na conta do Ganassi, e esse carro 10 virando o objeto de desejo para todo mundo. E o Palou, que poderia ser o Dixon da Ganassi hoje, o Dixon vai continuar sendo o Dixon. Cara, esse bobear, o Dixon vai fazer gestão nessa equipe e vai pôr um Dixon Ganassi Racing ali na frente. Cara, tem o Ericsson, que pode estar cimentando esse espaço. Tá calado, tá quieto, tá aí, ó. Líder. Já deu umas 500 milhas no bolso, pode terminar o ano campeão. Já deu mais que o Palou, né? Porque, assim, todo mundo fala que a Indy 500 é mais importante que o título. Mas isso aí é assunto pra gente continuar falando amanhã. Amanhã nós temos o treino livre 2, temos classificação. Aí a gente... E pode ter certeza, gente, nessas 24 horas de hoje para amanhã, mais notícias, mais informações virão aí.
Você vai ficar pipocando o tempo inteiro de agora em diante. O Marcos José já colocou ali, ó, Drogovic no carro 10 ano que vem, cara. Já falei aqui, o Drogovic é piloto voltado para a Europa, cara. Sabe o que eu acho? Sabe, não, teve o perfil da Fórmula 2, eu não lembro agora se foi Instagram ou Twitter. Sabe aquela brincadeirinha que coloca as pessoas, aí coloca duas opções, você tem que ir para o lado que você escolhe? Teve uma com o Drogovic, e acho que foi com um companheiro dele, e colocaram lá, tipo assim, de um lado Indy 500 e a outra Le Mans, 24 horas de Le Mans. Ele foi para 24 horas de Le Mans. Ou seja, o foco dele não é Indy. Mas eu tenho falado isso aqui desde o começo do ano. Não é o foco dele, não. O Drogovic é um piloto que, se não for para a Fórmula 1, vai pro WEC. Cara, e se bobear, infelizmente, vem para Stock Car. Infelizmente, vocês entenderam o porquê, né? Cara, se bobear nesse 10 aí, ó, se o Ganassi for muito esperto, como a McLaren passou a perna nele, ele que passe a perna na Penske e leve o Felipe Nasser para lá. Nossa, aí faria muito sentido. Faria mais sentido. Muito mais que o Drogovic. Muito mais. Mas eu ainda escolheria de todos aí o Reynolds. Eu daria esse tiro aí no número 10. Mas amanhã a gente fala mais, gente. Amanhã vai ter mais, galera. Amanhã o professor Virgílio está conosco aqui na classificação. No treino livre 2. No treino livre de manhã também. Então amanhã, cara, a gente vai ter muito que conversar ainda. Não vamos gastar tudo, não. Vamos deixar assunto para amanhã. Obrigado, mestre. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e obrigado aos 106 likes, tá? Meta vencida aí no dia. Obrigadão, gente. Sexta-feira, galera. Valeu. Muito obrigado. Indifan, se cuidem. Amanhã a gente faz uma interação maior aí com vocês. Valeu. Até!